Olá! O que vamos analisar hoje é o verdadeiro clímax de um confronto épico. A gente vai mergulhar de cabeça nas pragas finais, no nascimento da Páscoa e na história que se tornou fundamento da libertação de uma nação inteira. Tudo isso está detalhado lá nos capítulos 10 a 12 do livro de Êxodo. E a tensão chega no ponto máximo com essa troca de palavras aqui. É a declaração final, definitiva, entre Moisés e o faraó. É um ponto sem retorno no conflito deles. Um momento que basicamente sela o destino do Egito. Bom, então vamos lá. Nosso roteiro de hoje começa com o confronto final e a questão do coração endurecido do faraó. Depois, a gente passa para a praga suprema e o plano de salvação que deu origem à Páscoa. Aí vem a noite dramática da libertação e, por fim, a gente vai entender por que essa história foi feita para ser contada de geração em geração. Então, aqui a gente já está nos estágios finais de uma batalha que é, ao mesmo tempo, teológica e política. De um lado, o Deus dos Hebreus, do outro, a autoridade divina do faraó. O Império Egípcio está prestes a ruir. É fundamental entender que as pragas não eram só desastres aleatórios. Pelo contrário, elas funcionavam como uma espécie de guerra de deuses. Cada praga era um golpe direcionado, mostrando a soberania do Deus de Israel sobre os deuses do Egito, como Ra, o todo-poderoso Deus Sol, que logo mais seria totalmente humilhado. Vamos avançar para ver como isso se desenrola. O foco agora vai para as duas últimas pragas antes do grande finale. Elas trazem uma devastação sem precedente e nos forçam a encarar o ciclo repetitivo da teimosia do faraó. Primeiro, os gafanhotos. Pensa só, não era um enxame comum. As fontes descrevem algo que literalmente cobriu a face da terra, devorando tudo o que via pela frente. E depois, as trevas. O texto fala de uma escuridão que podia ser apalpada, uma ausência de luz tão profunda que paralisou a maior superpotência da época por 3 dias inteiros. E isso aqui ilustra um ponto crucial de uma forma brilhante. Durante a praga das trevas, houve uma separação muito clara. Enquanto o Egito estava mergulhado nessa escuridão sobrenatural, o texto diz que todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. É um símbolo muito poderoso de proteção e separação divina. E isso nos leva a uma das questões teológicas mais difíceis de toda a narrativa, né? Se o texto diz que Deus endureceu o coração do faraó, ele era realmente responsável pelo que fez? Onde fica o livre-arbítrio dele? A explicação teológica é bem mais sutil do que parece. Olha só. Primeiro, o próprio faraó endurece o coração dele várias vezes. Ele escolhe ser teimoso. Só depois disso é que Deus fortalece ou solidifica essa decisão. Funciona como um tipo de julgamento divino, que permite que a rebelião do faraó vá até as últimas consequências, harmonizando a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Depois da escuridão, Moisés entrega um aviso final. A 10ª e última praga seria diferente de todas as outras. Não ia atacar a terra, os animais, mas sim o coração de cada família egípcia. A profecia era terrivelmente clara e abrangente. A partir da meia-noite, todo primogênito no Egito morreria. Desde o herdeiro do trono do faraó até o filho mais velho da serva e até mesmo as primeiras crias do gado. Ninguém seria poupado. Mas, em meio a esse aviso de julgamento iminente, um plano de libertação é revelado. Antes que a praga chegasse, os israelitas receberam instruções muito específicas sobre como encontrar proteção e redenção. As instruções eram um ritual detalhado, passo a passo. Cada família devia pegar um cordeiro perfeito, sacrificá-lo e marcar os batentes da porta com o sangue. A refeição tinha que ser comida às pressas, com pães sem fermento. Todo mundo já pronto para partir a qualquer momento. O ponto principal é que a segurança não era automática, exigia um ato de fé e obediência. E o nome dado a esse ritual todo é Pessah, a Páscoa. A própria palavra em hebraico significa passar por cima ou poupar. Ela descreve perfeitamente a ação. O juízo de Deus passaria por cima das casas marcadas com o sangue, poupando quem estivesse lá dentro. É um ato de misericórdia seletiva no meio do julgamento. E então, a noite chegou. O clímax da história se desenrola com a execução da praga final e a partida imediata e caótica, pondo fim a séculos de escravidão. À meia-noite, o aviso se cumpriu. Exatamente como a profecia disse, cada primogênito em cada casa egípcia, dos nobres aos servos, foi atingido. O número 1 aqui simboliza a universalidade dessa perda em toda a nação. O resultado foi uma onda de luto que varreu o Egito.
O texto descreve um clamor tão grande, mas tão grande, que finalmente quebrou a resistência do faraó. Não existia uma única casa egípcia que não tivesse sido tocada pela morte. E aqui a gente vê uma inversão de poder impressionante. Os mesmos egípcios que os escravizaram agora estavam implorando para eles irem embora, e ainda por cima dando prata e ouro. Teologicamente, isso é visto como uma restituição divina, um tipo de pagamento por gerações de trabalho forçado. Eles não saíram como fugitivos, mas financiados por seus ex-opressores. Agora, vamos sair um pouco do evento histórico e falar sobre o seu legado. Essa história não foi feita para ser um evento único, mas sim para ser contada, recontada e revivida. A chave para entender isso está na palavra hebraica zikaron, ou memorial. No pensamento hebraico, um memorial não é só lembrar de algo que aconteceu lá atrás. É um ritual ativo que torna o poder e a realidade daquele evento de libertação presentes aqui e agora para cada nova geração. A festa da Páscoa foi projetada para ser pedagógica, para ensinar, foi feita para as crianças perguntarem o que isso tudo significa. E a resposta seria sempre a história da libertação do Egito, garantindo que esse ato de redenção se tornasse a identidade central daquele povo, para sempre. Isso nos leva a uma pergunta final. Que histórias fundamentais de libertação, seja de qual povo for em qualquer contexto, precisam ser lembradas ativamente hoje? E, principalmente, por que o ato de lembrar continua sendo tão vital para nós agora?